Olá, eu sou Eduardo Guimarães e este é o Blog da Cidadania. E foi graças a você que o Blog da Cidadania chegou a 500 mil de inscritos. Mas a luta continua. Vamos levar a tantos quantos possamos os fatos como eles são e a verdade como ela é. Por isso, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações e deixe o seu like. Bom dia, senhoras e senhores, hoje é 1º de dezembro de 2023, são 8 horas da manhã. Surpreendentemente, um caso que estava à margem retorna à ribalta, retorna à cena e pode colocar Bolsonaro na cadeia muito antes do que se esperava. Há um caso que está muito avançado e tem uma quantidade enorme de provas contra ele. Há alguns dias, essa matéria que você vê na tela, diretor da PF diz que documentos do FBI corroboram delação de Mauro Cid, complicou sobremaneira o caso envolvendo Bolsonaro. Segundo o diretor-geral da PF, Andrei Passos Rodrigues, documentos vindos dos Estados Unidos robusteceram provas do esquema de vendas de joias ilegais feita por cúpula do ex-presidente Jair Bolsonaro. O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos Rodrigues, afirmou que as documentações enviadas pelo Federal Bureau of Investigation, FBI, corroboraram a delação premiada feita pelo tenente-coronel Mauro Cid, e essa é uma prova fortíssima. Os documentos enviados pelo FBI à Polícia Brasileira são sobre o caso do esquema ilegal de venda de joias da Presidência da República. Até aí, essa notícia já saiu faz cerca de uma semana, não é? Ela saiu no dia 24 de novembro, exatos 7 dias atrás, e todo mundo já tinha visto. Bem, a novidade vem agora em matéria recém-publicada pela revista Veja na manhã desta sexta-feira. Detalhes da ação de auxiliares de Bolsonaro para trazer Rolex ao Brasil complicam a vida dele de vez. Nos Estados Unidos, eles recuperaram e trouxeram de volta o valioso relógio vendido clandestinamente, caso que, em tese, pode levar o presidente à prisão. Desde a derrota na eleição presidencial de 2022, Bolsonaro acumula uma sucessão de reveses. Ele teve os direitos políticos suspensos por decisão do TSE, tornou-se alvo no inquérito sobre atos antidemocráticos, que é visto como o caso que teria maior potencial de prendê-lo, e viu a lista de casos nos quais é investigado crescer no STF, com abertura até de uma apuração sobre fraudes em cartão de vacinação. Ele também sofreu arranhões na fama de vestal ou incorruptível depois de a Polícia Federal declará-lo suspeito de ser beneficiário de uma organização criminosa que desviou joias do acervo da Presidência da República, tirou-as do Brasil de forma clandestina em voos oficiais da Força Aérea e vendeu as peças nos Estados Unidos, revertendo os ganhos financeiros para o ex-presidente. Sigilosa, a investigação sobre as joias tem avançado e complicado a situação jurídica de Bolsonaro e de pessoas próximas a ele, cujas digitais estão cada vez mais nítidas nas simbólicas transações da venda e recompra de um relógio de ouro branco da marca Rolex dado pelo governo da Arábia Saudita. Ao deflagrar uma operação em agosto passado, a Polícia Federal registrou que o Rolex e um outro relógio de luxo da marca Patek Philippe foram vendidos em junho de 2022, quando Bolsonaro ainda era presidente. A loja Precision Watches, localizada na cidade de Willow Grove, no estado americano da Pensilvânia, por $68 mil, o relógio foi vendido. O negócio foi fechado pessoalmente pelo tenente-coronel Mauro Cid, que era ajudante de ordens e braço direito de Bolsonaro na presidência. A Polícia Federal também registrou que, depois de o escândalo das joias vir a público em março deste ano, aliados de Bolsonaro iniciaram a ofensiva para recomprar e repatriar os relógios. A PF descobriu que Vassef, advogado da família Bolsonaro, recomprou o Rolex e por isso a polícia apreendeu seus telefones celulares e o intimou a depor.
O depoimento de Vassef, ao qual a revista Veja teve acesso, preenche lacunas, esclarece pontos nebulosos e reforça o papel de um personagem no enredo. Fábio Van Garten, secretário de comunicação da presidência na gestão Bolsonaro e um dos advogados do ex-presidente. Em 1h e 40 minutos de depoimento, Vassef disse de forma enfática que quem lhe pediu para recomprar o Rolex e trazê-lo de volta ao Brasil foi Van Garten, que justificou o pedido diante da possibilidade de o Tribunal de Contas determinar a devolução dos presentes recebidos por Bolsonaro. Vassef, segundo ele, contou à Polícia Federal já tinha uma viagem de férias para os Estados Unidos marcada para março de 2023. Nos dias que antecederam o embarque, Van Garten teria lhe telefonado e mandado mensagem constantemente para reforçar o pedido. Ao pousar em Miami, Vassef foi alvo de chamadas obsessivas e compulsivas, no dizer de Vassef, por parte de Van Garten, devidamente registradas nos celulares apreendidos pelos policiais, ou seja, prova incontestável. Vassef afirmou ainda que aceitou fazer o favor porque Van Garten se comprometeu a ressarci-lo, que ainda não teria ocorrido, e porque ajudaria a sociedade brasileira a devolver um bem à União. Caso Van Garten não lhe devolva o valor, vai processá-lo para reaver essa quantia, anotou a PF ao tomar o depoimento. O Bolsonaro recebe, o cronograma do caso, Bolsonaro recebe o relógio, o kit de joias, né, tem o ponto 1, e além de apontar Van Garten como mentor do plano de resgate, Vassef detalhou o passo a passo da recompra do Rolex e de sua repatriação para o Brasil. Conforme já havia declarado publicamente, ele ratificou que pagou o relógio em dinheiro. Em março, 2 dias depois de desembarcar em Miami, ele sacou $35 mil do banco e juntou a outros $14 mil que ele guardava em sua casa em Miami. No dia seguinte, ele foi para Filadélfia de avião e de lá dirigiu até Willow Grove, onde recomprou o relógio por $49 mil. Cumprida a missão, seguiu pelos Estados Unidos, com passagem por Nova York, com o Rolex no bolso, em meio à altura americano. O Van Garten pediu que ele voltasse ao Brasil com a joia para devolver para o governo. Ficou combinado que Vassef entregaria o relógio ao tal preposto no estacionamento de uma loja Best Buy em Miami, e assim foi feito, e o emissário de Van Garten trouxe o relógio de volta para o Brasil. De acordo com o depoimento, o portador, cuja identidade Vassef não soube dizer, entregou o relógio em seu famoso sítio de Atibaia, o mesmo que Queiroz ficou escondido um tempo atrás. 3 dias depois de receber o Rolex, Vassef repassou a encomenda para Mauro Cid em Congonhas. O relógio, que partiu da Arábia Saudita, chegou a Brasília e saiu do país de forma clandestina rumo aos Estados Unidos com o Mauro Cid, e passou por Los Angeles, Willow Grove, Nova York, Miami, Atibaia. Viajou esse relógio. Advogados do Bolsonaro, em casos distintos, Vassef e Van Garten são velhos conhecidos, e aí esses dois são testemunhas-chave, e o Vassef está cantando sem parar. Não será fácil, no entanto, convencer os investigadores dessa tese de Van Garten de que ele não participou de nada, etc., porque há um acúmulo de provas. E o fato é o seguinte, minha amiga, meu amigo, para simplificar tudo isso envolvendo essa peça e outras aí. Esse caso, diferentemente do caso de 8 de janeiro, que o Bolsonaro ele é um envolvido presumido no caso, nesse caso das joias não existe absolutamente nenhuma dúvida sobre a responsabilidade de Bolsonaro. O relógio estava sob a guarda dele, o relógio foi presenteado para ele, e esse relógio foi achado lá em Miami numa loja de penhores. Ou seja, não existe a menor condição de Bolsonaro negar a responsabilidade pelo extravio dessas joias. E o fato de as pessoas que trabalharam com esses produtos e outros
que estão envolvidos aí, que não apareceram ainda, estarem soltos por aí, com Bolsonaro transitando livremente, dizendo que foi vítima de golpe, tudo isso faz com que Bolsonaro livre seja um risco à investigação. A possibilidade de ele sofrer uma prisão preventiva por conta dessa maravilha que você está vendo aí é mais do que concreta, conforme apurou o blog da Cidadania. Bom, e o Flávio Dino tem uns apoios muito fortes, mas muito fortes mesmo, para chegar ao STF. Primeiramente, o apoio de Gilmar Mendes, um cabo eleitoral eficiente, como chama o jornal O Globo. O Gilmar não apenas trabalhou intensamente nos últimos meses junto a Lula para que ele indicasse Dino para o STF. Cabo eleitoral não descansa e a decisão de Lula pro Dino, embora fundamental, não é o bastante. É preciso alcançar no plenário do Senado 42 votos. Ele errou aqui, o colunista, são 41 votos. Por isso o Gilmar tem ligado para vários senadores com quem tem relação. O Gilmar tem relação com 2/3 dos 81 senadores. O Gilmar Mendes é um trunfo para o Flávio Dino enorme, porque o Gilmar Mendes tem muito devedor dele no Senado, se é que você me entende. Ah, mas isso não é republicano, não sei o que, não sei o que lá. Olha, gente, esse é o jogo do poder. Tá? Agora, não vamos nos fazer de vestais em um momento em que, por exemplo, o Bolsonaro, o xará do Flávio Dino, está dizendo por aí que vai tirar o Dino do STF de qualquer forma, porque ele vai prender o seu pai e ele quer interferir na escolha de um ministro do Supremo para salvar o pai. O Flávio Dino e o tal do Gonê da PGR passaram em primeiro lugar nos concursos que os colocaram no Ministério Público e na magistratura. O Dino é um jurista de alto calibre e tem todas as condições para esse cargo, e recusá-lo é inaceitável. Mas não é só isso, não é só do Gilmar que o Dino tem apoio. Ele tem apoio de José Sarney. Sim, José Sarney, que tem uma bancada só dele no Senado. Ele virou cabo eleitoral do Flávio Dino no Senado. Indicado por Lula ao STF, ele deixou a rivalidade histórica de lado e foi pedir apoio ao ex-presidente da República. E o Flávio Dino construiu uma parte importante da sua carreira política na oposição a José Sarney e seu clã no Maranhão. E agora o Sarney está trabalhando pelo Flávio Dino. Isso é que é muito... Eu estive com o Flávio Dino no Maranhão em 2017 e nós fomos lá aos lugares. Tinha o museu do José Sarney lá, que ele transformou num museu de arte popular. Tinha a casa de festas da Rosiana Sarney, que o Flávio Dino transformou, que é bem na praia, lá na ilha de São Luís. Ele transformou num lugar de tratamento para crianças com câncer. Então, realmente é surpreendente, mas o Sarney parece disposto a tentar dar uma passadinha de pano no seu histórico de vida, né? E para evitar embates, outro apoio enorme, mas esse é gigantesco, do Flávio Dino, sendo que os outros dois são enormes também, mas esse é gigantesco, é o de Davi Alcolumbre. Ele vai mudar o formato da sabatina de Gonê para PGR e Dino para o STF e fazer a sabatina dos dois juntas. Vai ser mais rápido e mais difícil de haver qualquer surpresa. E agora nós temos aqui um caso que é muito parecido com o do Dino. Veja bem, Lewandowski no Ministério da Justiça é um luxo. É um luxo sem precedentes. Ter um ministro da Justiça como Lewandowski, para o Lula, vai ser tão bom quanto o Dino ou mais. Como eu já disse, o Dino, até por ser nordestino,
por ser um homem negro, não é? Porque o Dino se autodeclara pardo, como eu disse ontem, mas o Flávio Dino, o IBGE, ele considera pardo e preto a composição da etnia negro. Nos estudos do IBGE, diz que os negros são maioria no Brasil. Quem são os negros? São os pretos e os pardos juntos, que somam mais de 50%. E, na verdade, ser nordestino, ser negro, tudo isso aumenta as dificuldades do Flávio Dino, porque a gente sabe que a Câmara e o Senado, que o Congresso brasileiro, está recheada de homens brancos, velhos, ricos e racistas. Não é? Então, a gente sabe que eles são, inclusive, maioria no Congresso Nacional. Já o Lewandowski, que é um professor da USP, branco, não é? De origem europeia, então, infelizmente, isso que não deveria ter peso nenhum, vai tornar mais difícil os ataques a ele, por incrível que pareça e por doloroso que seja. Além disso, o saber jurídico do Lewandowski é um professor de direito da USP, não é brincadeira isso. Então, é um luxo, inclusive pelo histórico de vida do Lewandowski, a experiência dele na justiça, quer dizer, é um luxo. E o Lewandowski avança nessa corrida. Veja, o Lula ele já vetou o Capelli como ministro da Justiça. Isso, na verdade, é uma matéria do Metrópolis, quer dizer, a versão diz que, né, a gente não pode ter certeza disso, mas o fato é que eu também, conversando por aí, eu já apurei que o Capelli é muito respeitado pelo Lula, mas ele não gostou aí do Capelli dizer nas redes que o Flávio Dino estava sendo atacado por ser forte para o STF, ele achou que o Capelli queimou a indicação dele, tudo isso deu um problema aí, e as chances do Capelli são muito pequenas, não é? E no caso, a Simone Tebet, a chance dela é menor ainda, até porque o Lula está querendo dividir o Ministério da Justiça agora, e a Tebet não quer, o Alckmin também não quer, e o Lula já falou que essa coisa de gênero dessa vez não vai pesar, porque ele precisa de nomes muito experientes aí no caso da justiça, não é? O Dino tem uma experiência muito grande, o Lewandowski, quer dizer, é um desnível muito grande entre a Tebet e o Lewandowski, entre o Lewandowski, não é? O Lewandowski tem um notório saber jurídico muito maior. A Tebet é uma política promissora, mas o Lewandowski está muito na frente. E, na verdade, o que acontece ainda nesse caso é que o Lewandowski ele só não vai ser ministro da Justiça se não quiser. Até onde eu pude apurar, o Lewandowski aceitaria, mas existe só um entrave. O entrave seria a segurança pública. O Lewandowski ele é favorável à divisão do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que é uma tese que está crescendo no governo, e existe a possibilidade concreta de ficar o Lewandowski na Justiça e a Tebet na Segurança Pública. O Cássio Nunes Marques considerou o marco temporal em decisão sobre as terras indígenas, desrespeitando o Supremo. O Supremo vai considerar inconstitucional o marco temporal, não vai aceitar, e o Cássio Nunes Marques está tomando decisões com base nesse marco temporal. Indicado ao STF, o Flávio Dino quer insistir com a oposição. Ele falou que vai conversar com todo mundo, não tem conversa. O Flávio Bolsonaro disse que não quer conversar com ele, que não tem nada a conversar, mas ele vai procurar todo mundo e vai dizer as razões dele. E a possibilidade de uma guerra entre Venezuela e Guiana
realmente é preocupante. Tudo que a América do Sul não precisa é de uma guerra. Espera-se que o Maduro tenha juízo nesse caso, porque isso causaria uma crise indesejável por qualquer critério, inoportuna e até inaceitável na América do Sul. Escolha do novo presidente do PSDB consolida a retomada da força de Aécio Neves dentro do partido. Só um comentário, gente, agora que o PSDB acaba mesmo. E as origens do apoio político de Gilmar e Moraes a Flávio Dino é antiga, eles são parceiros do Dino há muito tempo e inclusive eles fizeram com que um candidato tucano a vice na chapa de Dino, quando ele se candidatou a governador em 2014, fosse para a chapa do Dino, aceitasse para a chapa do Dino. Dino, quando se candidatou em 2014, o Gilmar foi junto ao Fernando Henrique Cardoso pedir que o Dino tivesse a entrada desse tucano na chapa dele, e é uma relação antiga que esses dois têm com Flávio Dino. E o Gilmar elogia perfil jurídico e político de Dino e diz que o STF pode ajustar a decisão sobre a imprensa. O que quer dizer isso aí? Essa celeuma que a imprensa está fazendo aí em torno dessa lei que obriga a imprensa a se responsabilizar quando um entrevistado conta uma mentira. Por exemplo, se vai o Bolsonaro na Jovem Pan e diz que vacina da AIDS, a Jovem Pan tem obrigação, segundo essa lei que o STF aprovou, de dizer que aquilo ali não corresponde à realidade. Isso é o que faz essa lei, mas a imprensa não quer risco nenhum para si, está fazendo toda essa celeuma. Então o Gilmar está dizendo aí que, se for o caso, para parar tudo isso aí, vai recolher isso, tentar apoiar, reeditar essa lei com um formato mais palatável. E por último, um vereador de São Paulo, um tal de Rubinho Nunes, do União Brasil, vereador da cidade de São Paulo, convocou o padre Júlio Lancelotti para esclarecer a luta dele pelos direitos humanos na Cracolândia. É muito triste isso. O padre Júlio batizou meu filho, pessoal, isso lá em 1988, 89 na verdade. E é muito triste isso que está acontecendo aí, esses ataques que o padre Júlio tem sofrido aqui em São Paulo. Eu espero que tenham a decência e a dignidade de respeitar o padre Júlio Lancelotti, que é um ativista pelos direitos humanos incomparável. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu melhor abraço para todo mundo.